Boa noite, como vai? Tudo bem? Saudações em Cristo Jesus. Que Ele derrame sobre você a sua graça, misericórdia e o seu precioso amor a cada dia. Que nós possamos conhecê-lo e nos relacionar com Ele cada vez mais, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso e Ele quer cuidar de nós. Amém? Vamos juntos estudar a palavra de Deus mais uma vez. Esta semana é o primeiro dia da semana que estudamos a palavra. O texto hoje é Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante, tá bom? Vai aparecer para você. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Diz o texto bíblico: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Muito bem, nós vamos parar por aqui. Amanhã continuamos essa passagem. O importante é que nós nos lembremos de um ponto fundamental. Jesus está caminhando para as instruções finais da sua mensagem do Sermão da Montanha. Então ele instrui os seus discípulos sobre a necessidade de fazermos duas coisas. Primeiro, reconhecer falsos profetas. Já havia na época de Jesus, há hoje, e houve durante toda a história da igreja. Precisamos entender primeiro o que é a função de um profeta. O profeta não é aquele que fica falando, adivinhando o futuro, como muitas pessoas associam a palavra profeta ou profecia. O profeta é aquele que está falando a palavra de Deus ao povo, levando a palavra de Deus ao coração do povo. É aquele que fala através da palavra, fala por Deus, fala em nome de Deus. Uma das coisas que os profetas repetiam muitas vezes é: assim diz o Senhor. Então ele é o porta-voz do Senhor. O falso profeta, obviamente, é aquele que não fala da palavra do Senhor, ou não fala em nome do Senhor, ou não é porta-voz daquilo que Deus quer dizer. Está falando por si mesmo, está falando aquilo que ele mesmo quer dizer. Ora, ele é falso porque quando ele está falando em nome de Deus, sem que Deus o tenha enviado, ou sem que a palavra seja de Deus, ele está então induzindo as pessoas ao engano. E há muitos que infelizmente estão pregando ou falando em nome de suas próprias ambições egoístas, em nome de sua própria religião, em nome de si mesmos, ao invés de estar pregando a palavra do Senhor Deus. Então ele ensina primeiro isso. Segundo, a necessidade de produzirmos bons frutos, porque esta é a forma de avaliar se somos realmente discípulos ou falsos discípulos, se somos mestres ou profetas do Senhor, ou falsos mestres ou falsos profetas. Então, qual é a necessidade? Como podemos avaliar isso? Primeiro, um bom profeta do Senhor se preocupa com a sua palavra, com a Bíblia, com as Escrituras. A sua mensagem é as Escrituras sagradas. Deus deixou para nós a sua palavra. Então, um bom profeta do Senhor se preocupa em ser bíblico, se preocupa com as Escrituras em primeiro lugar. Ele tem a habilidade dada por Deus de deixar de lado seus valores, suas opiniões, seus princípios, para adotar os padrões, os princípios e os valores da palavra de Deus. Ele explica a palavra, ele conduz o povo à palavra, ele interpreta a palavra. Esta é a função de um bom profeta do Senhor. Ora, obviamente os maus profetas, então você já sabe quais são os frutos, são maus, não dá para
colher frutos bons de árvore má. Ou seja, se o coração está contaminado de desejos egoístas, se o coração é cheio de ambição egoísta, né? Foca apenas no lucro, quer apenas dinheiro, quer coisas apenas materiais para si, vê a fé dos outros como um meio de alcançar aquilo que procuram, então esta jamais vai produzir bom fruto. Então precisamos olhar para isso com atenção. Pedir a Deus, Deus, abra o nosso entendimento para ver e discernir quem são os bons e os maus profetas aqui. Tem, hoje infelizmente, como sempre houveram, sempre tiveram. Então a questão aqui é identificar. E olhar para dentro de nossos corações. Nós nos preocupamos com a palavra de Deus? Temos produzido fruto de um coração sincero na presença do Senhor? Que Deus abençoe a minha vida. E esta é uma preocupação que eu tenho hoje e sempre tive, de procurar sempre fazer com que a Bíblia seja o livro que o povo precisa ouvir. Eu não quero ser porta-voz das minhas impressões, mas porta-voz da palavra do Senhor. Posso falhar, mas esse nunca deve deixar de ser o alvo. Que Deus abençoe a minha vida nesse sentido, abençoe a vida de todos os profetas de Deus, pastores, homens do Senhor, que se levantam para pregar a palavra, e que Deus tenha misericórdia daqueles que ainda não o fazem, para que possam se converter, se arrepender e voltar a Ele. E que você e eu, juntos, possamos ter discernimento para perceber aonde está o fruto mau. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã com a graça de Deus, tá bom?